Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates. E hoje a gente vai trazer, né, nesse episódio, um assunto bem interessante, porque a gente vai trazer convidados do extremo norte do país. Isso mesmo. A gente vai falar com dois convidados que são lá do Oiapoque, que fica no Amapá, que é a cidade mais ao norte do Brasil. E esses convidados vão contar um pouquinho a história deles. Os nossos convidados de hoje fazem parte de uma empresa familiar, né? É uma marca de chocolates Treat You Bar, que se chama Chocolates Cassiporé. Então eu dou as boas-vindas aqui para os meus amigos Fabian e João Dorismar, diretamente lá do Oiapoque, aqui para o nosso site Notícias Agrícolas, para o nosso podcast do Grão a Barra. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Erickson. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar Obrigado pelo pelo seu convite. João, né, que essa é uma empresa familiar. O João Dorismar é o pai, o Fabian, né, é filho dele. Seu João, conta um pouquinho da história da Cassiporé, como é que essa marca nasceu. Pois é, como você falou aí, é uma empresa familiar. Tem eu como pai, o Fabian, eu, o filho, tem a outra filha, a Gabriela Paixão, e minha esposa. Então, essa empresa, Chocolates Cassiporé, está sustentada nessa família. E ela nasceu da necessidade de nós colocarmos aqui no estado do Amapá o primeiro chocolate de qualidade nessa linha Bitiobá. Porque nós temos aqui na nossa região, na floresta de várzea, o cacau nativo. Então, se já nós temos a matéria-prima específica para o produto, então era só buscar conhecimento e começar o trabalho. Agora eu vou perguntar para o Fabian, né? Fabian, você é a próxima geração aí da família, né? Você e a sua irmã. Eu quero saber de você duas coisas, né? Como que é para você, né, seguir com esse legado e como é que você se insere nessa história, né? Vocês estão no Iapoque, que é uma cidade de difícil acesso, né? Às vezes as pessoas podem acabar achando, como é que são, o que, que os jovens pensam, né? Primeiro, por estar inserido no agronegócio. Segundo, por estar inserido no setor de cacau. Terceiro, por estar inserido numa cidade tão distante assim, né, da gente, né, daqui de São Paulo, né, tendo essa visão minha aqui de São Paulo, por exemplo, eu não sei nem o que pensar de Oiapoque, né, eu não sei de nada o que acontece nessa cidade. Como é que você, um jovem, você se vê nessa situação, tanto na sua cidade como nesse legado da sua família? A questão de trabalhar com chocolate Cassiporé na empresa primeiro um sonho do meu pai, né? Que ele é lá da região do Cassiporé, da vila lá, da Vila Velha do Cassiporé, onde tem o cacau nativo de várzea, da floresta amazônica, e sempre teve esse cacau lá. Ele nasceu com isso desde os seus antepassados, e eu cresci com isso, ele sempre falando do cacau Cassiporé, tudo que aquilo ali era uma grande riqueza, né? E que até então não era valorizado, né? E aí chegou esse momento que a gente começou primeiro. Eles começaram, meu pai e a comunidade lá começou a colheita, né? A fermentação, a secagem, todo o processo do cacau até as amêndoas. Só que ficou isso na gente. Digo, a gente não pode produzir só as amêndoas. Isso aqui vale muito, assim. Isso aqui é a nossa identidade aqui do Oiapoque. Então, a gente também decidiu montar uma empresa e começar a fazer os chocolates. Aí, como meu pai falou, a gente começou a fazer cursos, teve amigos nossos que vieram de São Paulo e deram treinamentos para a gente, tudo, e o chocolate é um constante aprendizado.
E assim, a gente tem como propósito da empresa isso mesmo que você falou. Para um curioso, né, que quer conhecer do Oiapoque, pode começar conhecendo como com o chocolate Cassiporé, que é um produto de origem amazônica, de origem do Amapá e lá do Oiapoque. Então já vai começar conhecendo o Oiapoque como um produto que vai ter um produto que tem um produto, né, de qualidade. E aí, seu João, vamos contar um pouquinho mais, né? Que eu vendo, né, o Instagram de vocês, né, que o Fabian é uma das pessoas que coordena junto com a sua filha, o Instagram. A gente vê ali que tem todo um trabalho de logística que é muito próprio da região de vocês, né? A gente vê ali que o cacau, ele, por exemplo, ele é transportado por canoas, né? Por pequenas embarcações ali. Como que foi essa história, né? Como que você conseguiu vencer as barreiras físicas, as barreiras logísticas para você conseguir fazer esse chocolate de origem, né? Onde que você foi, inclusive, buscar informações para que você conseguisse esse ganho, né? ah, Dentro da produção de cacau que você tem lá na sua propriedade. Pois é, como o Fabiano falou, aquela região é minha origem. E essas coisas aqui da Amazônia, como parece às vezes um pouco difícil para quem mora nas grandes capitais absorver essa logística, para nós às vezes é muito natural. Então, o nosso cacau lá, como você viu, ele é diferente dos outros, a colheita. Porque como ele é de várzea, ele dá às margens do rio. Então, no rio Cassiporé, somente numa extensão de 31 quilômetros, que tem essa floresta de várzea e ele dá nessa região lá. E para colher esse cacau é necessário se deslocar em pequenas embarcações para a margem do rio, para as propriedades dos ribeirinhos, porque nós trabalhamos lá com a parceria dos ribeirinhos, aquelas pessoas que trabalham lá, que moram lá na comunidade e que têm essas propriedades que têm o cacau. E durante o período da colheita, que é só uma vez por ano, como ele é cacau nativo mesmo, a gente se desloca para lá com a nossa equipe e dá todo o suporte para que as pessoas se desloquem para suas propriedades. Lá ele escolhe os frutos, trazem para a nossa base e lá na base, na vila, na comunidade, eles fazem a quebra e a gente começa o processo de fermentação e secagem. Então, essa logística, como você estava falando, para nós ela é muito simples, é natural, mas é uma coisa que a gente faz com muito prazer, é um desafio muito grande, porque como é de floresta de várzea, na época do inverno amazônico, que é agora, que está terminando agora, também terminou a safra do cacau. Esse cacau ele só dá na época do inverno. Então você imagina, a gente muitas vezes tem que entrar no cacoal de canoa pequena, daquelas embarcaçõezinhas pequenas, para colher o cacau. E depois o desafio maior é para secar. Mas nós conseguimos aí, com as orientações que nós fomos buscar, colocar umas estufas, né? E isso facilitou o nosso trabalho e melhorou muito a qualidade do nosso produto. E aí, Fabiana, só para a gente complementar um pouquinho, né? O que normalmente a gente vê numa empresa familiar, né? A gente tem a geração anterior, né? Que no caso é a geração do seu pai, que passa por toda essa trilha do caminho das pedras aí, né? De desenvolver o produto, de encontrar bons fornecedores, né? No caso, os fornecedores são vocês, mas de buscar, né, as melhores maneiras. Eu vi que vocês recentemente encontraram uma gráfica, né, para fazer as embalagens e tudo mais. Qual que é o seu papel nessa história, Fabiana? Onde que você foi buscar conhecimento? Porque normalmente as novas gerações, o foco delas está mais nesse, né? Como
encontrar métodos mais tecnológicos, tudo mais, como facilitar esse caminho das pedras. O seu objetivo é esse? Você se encara como sendo essa geração que busca mais a tecnologia do que o caminho das pedras que o seu pai acabou trilhando aí? Sim, a gente vai em busca de agregar valor, né? Não é para aproveitar o produto que é tão rico, né? Então, tipo, uma das minhas funções, vamos dizer assim, na empresa, além dos contatos com as pessoas, a questão do negócio com os compradores, estar buscando a questão de maquinários, a questão de estar conversando com pessoas de outros países, tudo, e sempre buscando, vamos dizer assim, novas tecnologias, né, em qual mercado a gente pode se inserir melhor, né? Como você falou, a gente está lá na ponta do Oiapoque, mas eu vejo também como uma vantagem da gente, porque a gente ali tá na fronteira com a Guiana Francesa e, por exemplo, uma eventual exportação para o exterior, para a Europa, tudo, então a gente já tem, vamos dizer assim, essa facilidade. Então a gente está todo o tempo estudando essas novas, vamos dizer assim, propostas, né, para estar sempre evoluindo. A gente está num estágio de crescimento e é um constante aprendizado, ver o que dá certo, o que não dá. E como você falou, eu como estou colhendo, vamos dizer assim, esse legado, né? E eu estou tratando de aproveitar o máximo possível e ajudar também o máximo possível. Aí, seu João, acho que o Fabiano entrou num ponto importante aqui, que às vezes quem está aqui no Sudeste, né? A gente aqui que está no nosso ar-condicionado, bonitinho aqui e tudo mais, é uma coisa que a gente não pensa. O Oiapoque, ele faz fronteira ali com a Guiana Francesa, tudo mais, e a Guiana Francesa ainda é um território francês, ou seja, é um pedacinho de Europa que está inserido ali naquela região. Ah, como que você vê essa perspectiva de ter essa conexão relativamente tão fácil, né? Um vizinho ali, que é um caminho para a Europa, né? Como o Fabinho bem disse, é um caminho aberto para exportação. O seu pensamento já está nesse momento de vamos expandir para fora ou não? Ainda precisa ser conquistado o Brasil. Você precisa mostrar o seu trabalho para nós brasileiros aqui antes de tomar essa decisão de ir para fora do país. Érico, eu não tenho nenhuma dúvida que o cacau caciporé, o chocolate caciporé, ele vai chegar no mundo todo. E no Brasil também. Então, o nosso leque de possibilidades são múltiplos. E nós estamos trabalhando nessas duas vertentes, tanto para o Brasil quanto para o exterior. No Brasil, nós já temos parceiros, inclusive aí em São Paulo, em Campinas, com a Luísa Abraão, que ela já compra nosso produto, nosso cacau, porque a gente produz, mas a gente não consegue ainda consumir todo, processar todo a nossa produção. E aí ela, através da empresa dela e com o pai, eles compram nossa produção porque eles produzem cacau de origem amazônica, o cacau selvagem. E para a Europa, no caso para a França, nós já temos contatos, a gente já encaminhou algumas amostras e a gente já está fazendo esse contato, tanto aqui na região ultramarina da França, que é a Guiana Francesa, em Cayena, como na própria capital mesmo da Guiana Francesa, da França, que já temos contato, estamos caminhando para lá. E agora a gente vislumbra outros mercados também, inclusive tivemos essa semana uma reunião aqui no estado do Amapá, da agência Amapá, que é um órgão do governo, com uma empresa israelense que está interessada no cacau da Amazônia e cacau do Brasil. E eles fizeram contato conosco e pediram a amostra do produto para eles experimentarem lá. Quer dizer, se der certo, se eles gostarem, então já é um caminho, é uma porta aberta para a gente exportar nosso produto para lá.
Fabiana, eu vou fazer uma pergunta agora para você, mas é uma pergunta de uma pessoa que viveu sua vida inteira na cidade. Talvez você tenha até risada dessa minha pergunta, porque é o seguinte: o que, que é o Oiapoque? Porque assim, a gente já tem uma mística muito grande em cima da Amazônia, né? O brasileiro, num geral, não sabe o que é Amazônia, não tem a mínima ideia do que acontece ali dentro. E é quando a gente fala, do Oiapoque é o Chuí, né? O Chuí a gente sabe, né? Fica lá no Rio Grande do Sul e tal. Agora, quando fala Oiapoque, o que, que é o Oiapoque? Ainda mais vocês que são de uma comunidade ribeirinha, talvez num pensamento popular a gente pense, né? Chega a internet, chega a iluminação, como é que é a vida no Oiapoque? Conta um pouquinho pra gente. É assim, Oiapoque, apesar de ser uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade, eu costumo dizer que é uma cidade pequena com características de cidade grande, entendeu? Porque é uma cidade de uma população muito flutuante. Então, vamos dizer assim, é um entra e sai de gente de todo o Brasil e, vamos dizer assim, do mundo também, pelo fato da Guiana Francesa. Então, essa ideia de dizer que o Oiapoque é uma cidade, vamos dizer, que não tem acesso a outras informações e a outros lugares, vamos dizer, até comparando com outras cidades do norte, é outra realidade. É bem verdade que temos as dificuldades, a questão da estrada, a questão da internet, que não é de tanta qualidade, mas isso que é o diferencial da cidade, uma cidade de uma riqueza de belezas naturais imensa, né? E também de produtos, assim como açaí, como melancia e como o cacau cassiporé também. Então, como já aproveitando aqui a oportunidade, já até para quem quiser conhecer a Amazônia, um lugar diferente, eu até aproveito para conhecer o Oiapoque e o chocolate Cassiporé, que agora é um produto genuinamente oiapoquense. E até falar o nosso lema aqui, que é do Oiapoque, é da Amazônia e é para o mundo. Entendeu? Essa é a nossa intenção. Eu sou lá da Pontinha, mas eu já tive a oportunidade de morar em outros países, tudo, viajar bastante o Brasil, e a gente sempre vai nos lugares e encontra alguma coisa característica, né? E o Oiapoque ainda não tinha isso. E mais um propósito da empresa foi isso. E quem for no Oiapoque já sabe que lá tem o chocolate Cassiporé e os seus outros derivados, né, do cacau. E aí, João, como é que foi essa história, né? O que eu ouço muito aqui, né, dos produtores que vêm aqui para o podcast é que não necessariamente eles começam produzindo cacau já pensando no cacau de qualidade. Ainda mais porque essa questão do cacau de qualidade ela é uma questão muito recente, né, para o setor. Quando o senhor descobriu que o seu cacau tinha esse potencial de qualidade, esse potencial de ser um cacau de origem, né, do Amapá, um cacau de origem do Oiapoque, né? Como é que foi essa virada de chave? O que, que mudou no seu entendimento quando, quando você descobriu que o seu cacau era um cacau de qualidade, um cacau de origem? Erickson, eu queria só complementar um pouquinho que o Fabiano falou com relação ao Iapoque. É uma cidade que todo brasileiro gostaria de conhecer e a gente faz esse convite. É uma cidade que tem uma economia própria, porque como está próximo lá da Guiana, lá faz fronteira, tem uma circulação de dinheiro também muito interessante com o intercâmbio comercial entre as duas cidades vizinhas lá, que é Oiapoque e São Jorge, do lado da Guiana. E nós temos mais ou menos uns 30 mil habitantes lá, tem uma universidade, o núcleo da Universidade Federal do Amapá, um Instituto de Educação do Federal, e tem todas as forças militares funcionando lá. Então, como o Fabiano diz, a gente está lá no coraçãozinho da Amazônia, ela é muito interessante, por causa desse intercâmbio com todas as pessoas de todos os lugares que vão para lá. Agora, respondendo a tua pergunta,
a nossa intenção, quando nós começamos esse trabalho, era coletar, tirar as amêndoas e vender para o mercado. Nós não sabíamos qual era o mercado que nós íamos vender. Poderia ser para a grande indústria, poderia ser... Mas nós pensávamos até na grande indústria. Aí nós conhecemos um amigo que é do ramo de chocolate, que é o Alexandre, lá da Amazônia Cacau, e ele começou a nos inserir nesse contexto, nesse processo aí do cacau. E aí nós fomos descobrindo, aí com os contatos, através da CEPLAC, através do Ministério da Agricultura, através das feiras que nós participamos em Belém, nas feiras internacionais, e aí nós fomos descobrindo que o nosso cacau, ele não é um cacau comum, ele é um cacau de origem, e ele não seria um cacau para ser colocado nas grandes indústrias. Ele tem um público específico, tem um consumidor específico que busca valorizar esse trabalho, que é o pequeno produtor, aquela pessoa que vai lá, que é do extrativista, que não derruba a floresta, que respeita os animais, enfim, tem todo esse contexto, não tem trabalho escravo, é um trabalho familiar. Então, ele, dentro desse processo aí, ele está dentro de uma bioeconomia, né, que é hoje os grandes olhos do mundo para a preservação. E nós estamos inseridos intrinsecamente nesse processo, bem dentro desse conceito aí de respeito à natureza. Fabiana, acho que é bem legal isso que seu pai está falando, porque a gente vive num momento, em momentos de grandes extremos, assim, né? Se por um lado nós vemos uma cadeia consumidora, né? Os consumidores ao redor do mundo, né? Você que teve a sua experiência no exterior e tudo mais, deve ter visto muito isso em loco, né? Os consumidores, eles querem saber a origem dos seus alimentos e, mais do que isso, eles querem saber se esses alimentos vêm de regiões sustentáveis, né? A grande questão da Amazônia hoje é essa. Será que esse é um alimento sustentável e tudo mais? Esse é um momento. O segundo momento é que a gente vê uma grande revolução no setor de cacau, e vocês já estão inseridos nessa revolução, que é essa revolução do tree to bar e o bean to bar, né? Vocês são tree to bar porque vocês pegam desde a árvore até a formação do chocolate. Ou seja, é agregar valor ao produto final, já visando exatamente esses consumidores que buscam saber a origem dos seus alimentos. Como é que você vê esse movimento, né? Qual que é a participação do cacau em mostrar o Brasil como um país, primeiro, sustentável e um país que está buscando agregar valor nos seus produtos agrícolas? Como eu ia até falar isso, que nós somos Tritubá, né? Que é da árvore à barra. Então, a gente está num movimento assim que deixa a gente muito orgulhoso de estar levando a Amazônia, né? Está levando o nome do Brasil para fora e pregando isso, o desenvolvimento sustentável, né? O respeito com a natureza, o respeito com o trabalho do ser humano, né? Não agredindo. E o cacau é um produto que ele respeita tudo isso, né? Por exemplo, para ter a árvore do cacau, não precisa derrubar nenhuma outra, entendeu? Já fica até melhor que seja consociado com outras árvores, né? Então, a nossa valorização da terra lá da Vila Velha do Cassiporé é justamente isso, que a única coisa que a gente faz lá é o manejo, entendeu? E está levando riqueza para aquela região e respeitando todas as suas particularidades, né, e peculiaridades. Quando o papai fala que é simples ir para lá, é bem assim, não é tão simples até para a gente, mas para como ele gosta muito daquela terra, acha muito interessante, né, todo aquele processo. Então, passar por uma estrada alagada,
passar por atoleiros, que tem para enfrentar para chegar lá. Tudo isso para a gente é simples. E eu, ao meu ver, e tudo isso agrega valor, porque é a realidade da região amazônica. Não precisa, vamos dizer assim, estar desmatando muito, tá fazendo megas processos, principalmente a questão do desmatamento, né? Sendo que dessa forma dá para aproveitar bastante os produtos de lá. Claro que tem que ter melhorias na estrada, na questão da energia elétrica, a gente não é contra o desenvolvimento, mas um desenvolvimento com responsabilidade, né, com respeito à natureza, com respeito à cultura do povo. Então, eu acho que isso é a nova, vamos dizer assim, é o futuro, entendeu? O futuro para a sobrevivência. Os produtos, as pessoas vão ter que ser mais criteriosas para poder consumir um produto de qualidade. E é isso que a gente está entregando. E a gente vai chegando aqui nos nossos finalmente do nosso podcast, e eu quero saber do João exatamente esse momento, né? A gente já viu a visão do Fabian, que quando a gente fala numa empresa familiar, né, o agronegócio ele tem inúmeros exemplos, né, de agricultura familiar, de empresas familiares, e quando a gente fala nessa questão da agricultura familiar, tem um ponto muito importante que é a sucessão, né, que é a passagem do bastão, a passagem do legado. Ao longo da entrevista a gente já percebeu que está sendo muito bem construído, né? Já deixo aqui até as minhas congratulações, né, para essa marca, que eu acabei conhecendo no Instagram, inclusive, né, redes sociais, novas tecnologias, enfim. João, como é que você vê essa questão da sucessão, né? A passagem desse bastão adiante, como sua última contribuição aqui para a gente no nosso podcast. Obrigado, Erickson. Eu queria só também dizer para as pessoas aí que nos ouvem, que vão ter acesso a essa informação, é que isso que o Fabiano falou, por exemplo, essas questões da dificuldade lá, nós ainda conseguimos, quando vamos para lá, nos deslocamos para aquela comunidade, ver animais silvestres no ramal, né? E isso é difícil, mas a gente encontra em outros lugares, e lá, com naturalidade, a gente encontra. Então, dá uma alegria muito grande saber que nós estamos contribuindo para a preservação da biodiversidade. E agora, com relação a passar o bastão, eu estou muito satisfeito e tranquilo, porque nós adquirimos conhecimento, né? E agora nós estamos passando. Ninguém tem direito de se apropriar de conhecimento. Todo conhecimento deve ser passado adiante, seja para seus filhos, seja para sua comunidade, enfim. Esse conhecimento tem que ser passado, e hoje eu fico tranquilo, porque mesmo que meus filhos busquem outras alternativas, assim, outros conhecimentos, outros trabalhos, desenvolvam outras profissões, mas eles vão estar intimamente ligados ao chocolate e nessa linha. Então, eu e minha esposa, Delcinda, nós estamos satisfeitos de fazer esse trabalho, né, passando para eles e saber que eles vão ter o mesmo respeito que nós estamos tendo para com as pessoas lá nas comunidades, respeito com a biodiversidade e respeito com as pessoas. Fazendo disso aqui um legado para deixar o exemplo para todos que estão envolvidos nesse processo. E para você, Fabia, na minha última pergunta para você, é a continuidade disso que o seu pai falou, né? A gente já vê discussões no Cacau, né, discutindo 2030, né? Ou seja, é você, cara, a bola tá na sua mão aí, já pensando em 2030, a gente fala agricultura 4.0, a gente já pode começar a falar de Cacau 4.0, apesar de ter um caminho longo ainda para chegar nessa digitalização do cacau, né, nesses manejos, exatamente por questões como a gente conversou aqui, né? O cacau às vezes está em lugares que o acesso é um pouquinho mais difícil e tal, mas a gente chega lá. Esse 4.0 vai chegar lá logo logo. Como é que você vê esse futuro do cacau?
a gente procura estar vivendo, né, o momento e já pensando também nessas possíveis possibilidades, né, de como vai acontecendo essa evolução. E eu ainda me considero como um aprendiz do meu pai, então eu estou aprendendo o máximo possível, mas já tentando dar algumas contribuições, né, vamos dizer assim, nessa nova visão de mundo, de que a gente pode chegar aonde a gente quiser, né? A gente não pode ficar, a gente tem que atender a nossa, vamos dizer assim, a nossa região, mas a gente pode chegar em todo mundo, pode chegar nos Estados Unidos, na Europa, atender todo o Brasil, né? Então a gente vai buscando as tecnologias que possam nos ajudar, né, a levar o nosso produto. Por exemplo, agora a gente usa bastante o Instagram e para fazer a nossa divulgação e também para adquirir conhecimentos e o que os outros estão fazendo em outros lugares, né? E o que a gente também está fazendo, porque a gente também inova, a gente procura, porque como o nosso produto é um produto único, né? Então tem medidas que só a gente pode tomar. E, então eu acho que é isso, né? Muito bem. Conversei aqui então com Fabian e João Dorismar, representando aqui ao Chocolates Cassiporé, lá do Oiapoque, né? Lá do Amapá, o extremo norte do Brasil, esse lugar que parece tão misterioso, mas que, né, pelos que os nossos convidados falaram, deve ser um lugar maravilhoso, né? Já nos convidaram a conhecer lá, eu fiquei curioso, quero conhecer um dia, né? Não só o Oiapoque, mas a Amazônia inteira. Tem uma curiosidade muito grande de conhecer aí esse nosso canto do Brasil, né? Esse canto tão místico e tão bonito para conhecer a fundo aí. Mas, né, acho que já basta também quem tiver curiosidade conhecer um chocolatinho aí fabricado diretamente lá do nosso nortão brasileiro, lá de Cassiporé. Agradecer mais uma vez, então, a presença de vocês dois. Sejam sempre bem-vindos aqui ao do Grão a Barra Podcast e ao site Notícias Agrícolas. Agradeço, Obrigado. Alex, o convite aí. Muito obrigado por estar nos deixando, né, mostrar o nosso produto, né, o nosso cacau, o nosso chocolate, e pedir para que todo mundo siga lá o Instagram do Chocolate Cassiporé. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço. Eu vou deixar mais informações para vocês conhecerem o Chocolate Cassiporé aqui na descrição desse episódio. Beleza? Vai lá conhecer, vale a pena conhecer um pouquinho mais da história da Cassiporé e um pouquinho mais sobre o Oiapoque, né? Esse lugar tão bonito do nosso Brasil. É isso, Érico. Eu queria reforçar o convite, né, para você ir no Oiapoque. Você pode ir lá para nossa casa, vai ser bem-vindo. E também a todos os seus seguidores, as pessoas que lhe ouvem, esse Brasilzão, conheça o Oiapoque, conheça o Chocolate Cassiporé. Muito bem, eu conversei aqui então com o Fabian e com o João Dorismar, trazendo mais informações lá dos chocolates Cassiporé e da região lá do Oiapoque, né? Essa que é a cidade mais ao norte do país, que fica lá no meio da Amazônia. É sempre bom a gente conversar com pessoas que vêm daquela região para a gente passar alguns preconceitos, né? Alguns imaginários que a gente acaba criando com relação à Amazônia, com relação às comunidades ribeirinhas, né? É sempre bom ter essas informações diretamente de quem mora naquela região, para a gente descobrir exatamente isso, né? Que é possível encontrar empresas, né? Empresas familiares, empresas que investem em qualidade, como no caso aqui em cacau de qualidade e tudo mais. Mais uma vez eu gostaria de agradecer então a presença do Fabian e do João e lembrar, né, vocês a seguirem as nossas redes sociais. Estamos presentes em todas as redes, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, né. Nós temos os nossos podcasts aqui no site Notícias Agrícolas, tanto na versão apenas áudio, né, que você pode encontrar aqui no site ou em plataformas como Spotify,
E aí quando você tiver uma internet não muito boa, você faz o download desse episódio e escuta ali no seu momento de lazer, ou durante o trabalho, ou durante uma viagem e tudo mais, né? Tem essa facilidade, né, por ser apenas o áudio. Ou você tem essa opção aqui no nosso estúdio, né, em ver, além do áudio, você vê, né, a nossa gravação por vídeo também, né, inclusive dos nossos entrevistados aqui. Então fica essas duas opções. Você tem uma internet mais razoável, você vê. Então fica essas duas opções, né? Se você tiver apenas com uma internet razoável, de escutar o nosso podcast, ou se você tiver num ambiente com uma internet melhor, você consegue ver também aqui o nosso vídeo. E é por isso que eu faço o pedido de, se você estiver acompanhando esse podcast pelo YouTube, de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as informações e as entrevistas aqui do site Notícias Agrícolas. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço, né, todos que nos acompanharam ao longo desse episódio. Eu espero vocês no próximo do Grão a Barra. Espero vocês no próximo do Grão a Barra podcast. Até lá. Um abraço.